Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui a demonstração do princípio da indução finita a partir do princípio da boa ordenação, tá? Então, o que é que diz o princípio da indução finita? Que seja P de n uma função proposicional, ou seja, uma propriedade dos números naturais sobre n, né? Se P de 1 é verdadeiro, ou seja, se a propriedade é válida para o número 1, e toda vez que a propriedade for válida para n, também for válida para n mais 1, então a gente pode dizer que essa propriedade é verdadeira para todos os números naturais, tá? Maiores ou iguais que 1. Isso é o princípio da indução finita. Ou seja, se eu tenho uma propriedade e essa propriedade satisfaz essas duas ideias aí, então eu posso dizer que essa propriedade é válida para todos os números naturais. Então, hoje eu vou fazer a demonstração desse princípio a partir do princípio da boa ordenação, tá? Então, aqui, ó, o que é que diz o princípio da boa ordenação? Que todo subconjunto não vazio de números inteiros positivos possui um menor elemento que é menor que possui um elemento que é menor que todos eles, né? Então, se eu tenho um conjunto de números naturais, obrigatoriamente nesse conjunto eu vou ter um menor elemento, tá? Então, partindo disso, a gente vai demonstrar o princípio da indução finita, tá? Então, do PBO, a gente vai para o princípio da indução finita, tá? Então, a primeira ideia, pessoal, é que a gente tome esse conjunto aqui, ó. O conjunto B que eu vou definir da seguinte maneira. B é igual a K, tal que P de K é falsa. Ou seja, aqui eu estou pegando um conjunto e esse conjunto vai ser formado por todos os elementos que não satisfazem a propriedade P, tá? Ou seja, que diz que ela é falsa. Então, tá, eu tomei esse conjunto. Eu vou supor, então, vamos supor que as duas propriedades lá do princípio da indução finita são verdadeiras, ou seja, P de F1 e P de F2 são verdadeiras. E também vou supor que B é diferente do vazio, tá? Então, vejam, eu estou dizendo que as duas propriedades lá do princípio da indução finita são verdadeiras e eu estou dizendo que existe um conjunto não vazio, ou seja, que existem elementos naturais que não satisfazem essa propriedade. Então, eu estou admitindo o princípio da indução finita, né, as duas propriedades, e estou dizendo que existem números que não vão satisfazer aquela propriedade P, tá? Que são os que fazem parte do conjunto BO, tá? Então, eu estou supondo essas duas coisas, e no final a gente vai ver que vai chegar uma contradição, tá? Então, vamos lá, ó. Veja, como B é um conjunto que ele não é vazio e ele é formado por números naturais, pelo PBO, o que é que a gente tem? Existe um número que eu vou chamar aqui de K0, tal que P de K0 é falsa. E o que é que o PBO diz? Que tem um menor elemento. Então, existe um número K0, tal que P de K0 é falsa. E pelo PBO, existe um K0 que é menor do que todos, tá? K0 menor elemento
de B. Isso quem nos garante é o princípio da boa ordenação, tá? Então, o que é que acontece? Eu estou dizendo aqui que existe um número K0, que a propriedade é falsa, porque ele está fazendo parte do conjunto B, e esse K0, ele é o menor elemento, tá? Então, vejam, como a gente admitiu que a propriedade 1 é verdadeira, do princípio da indução infinita, tá? Dessa propriedade 1, eu sei o quê? Que 1 não vai pertencer a B, tá? Ele não vai pertencer. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que P de 1 é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, ela não pode pertencer a B, porque B é quando elas são falsas. Então, eu sei que se 1 não pertence a B e K0 é o menor elemento de B, então eu posso concluir que K0 é maior ou igual que 2, tá? Porque eu sei que 1 é verdadeira. Se 1 é verdadeira, significa que ela é válida para 1. Então, ela não está dentro do conjunto B. Então, eu sei que esse meu K0, que indica que ela é falsa, ele tem que ser maior ou igual que 2, tá? Só que, pessoal, dessa equação aqui, ó, dessa desigualdade aqui, se eu subtrair 1, tá? Então, subtraindo 1 da desigualdade, o que é que a gente vai ter? Da desigualdade. Temos que K0 menos 1 é maior ou igual que 1, tá? Então, vejam, pessoal, eu estou dizendo aqui, ó, que K0 menos 1 é maior ou igual que 1. Só que, como K0 menos 1 é menor do que K0, o que é que isso significa? Eu disse que K0 aqui era o menor elemento do conjunto B. Ou seja, era o menor elemento de tal modo que P de K0 fosse falsa. Então, se ele é o menor elemento, se eu pego uma coisa, se eu estou dizendo que K0 é o menor elemento desse conjunto B, se eu tirar 1 de K0, significa que ele não vai mais pertencer ao conjunto B. Ou seja, K0 menos 1 é menor do que K0, tá? E como K0 é o menor elemento, podemos concluir o quê? Nós podemos concluir que K0 menos 1 não pertence a B, tá, pessoal? Por que que ele não pertence a B? Ele não pertence a B justamente porque eu disse que K0 era o menor elemento de B. Então, K0 menos 1 não vai pertencer a ele, porque K0 é o menor, tá? Só que se ele não pertence a B, o que é que a gente pode ter? Se ele não pertence a B, nós temos, portanto, que se ele não pertence a B, significa que o P de K0 menos 1 é verdadeira. Porque quando ele é de B é falsa, mas aqui eu já provei que ele não é de B, então ela é verdadeira, ok? Então eu estou dizendo que P de K0 menos 1 é verdadeira. Só que, pessoal, da parte 2, né, da segunda parte do princípio da indução finita, aqui ele diz o quê? Ó? Que se P de N é verdadeira, então P de N mais 1 vai ter que ser verdadeira. Eu admiti isso daqui, né? Então eu admiti que se P de N é verdadeira, P de N mais 1 também é verdadeira. Só que vejam, pessoal, aqui, ó, se eu admitir isso e eu estou dizendo que P de K0 menos 1 é verdadeira, então o sucessor dele vai ser verdadeira também por essa segunda propriedade. Ó. Eu disse aqui que P de N era verdadeira, então P de N mais 1 também vai ser verdadeira. Então, se P de K0 menos 1 é verdadeira, da parte 2 eu vou ter a garantia de que P de K0 é verdadeira.
Por quê? Porque P de K0 menos 1 é. Só que observem, pessoal, o que é que isso gera? Eu peguei aqui, ó, eu disse que K0 pertencia ao conjunto B. Então, isso me trouxe o quê? Uma contradição. Tá? Essa contradição, pessoal, surgiu de quê? De que K0 pertencia a B. Logo, eu posso concluir que lá no B é igual ao conjunto vazio. Ou seja, não tem nenhum número que satisfaça isso. Então, aqui eu fiz a demonstração do princípio da indução finita a partir do princípio da boa ordenação. Pensando como, pessoal? Qual é a ideia central dessa demonstração? É a seguinte, que eu vou pensar que existe um número que, apesar de eu achar que essas duas propriedades são satisfeitas, eu estaria pensando que teria números que não satisfaziam. Tá? Então, eu estava tentando provar que o princípio da indução finita não era verdadeiro, ou seja, eu admitia as duas situações, mas existiam números naturais que não satisfaziam as propriedades. Então, eu admiti isso. Só que, pelo princípio da boa ordenação, se eu tenho esse conjunto que não satisfaz essa propriedade, eu vou ter um menor elemento. Só que quando eu pego esse menor elemento, o que é que eu vou fazendo aqui? Ó? Eu vou mostrando, aí eu vou vendo que no final, na verdade, quando eu admito as duas ideias, eu vou chegar a uma contradição. Porque eu vou admitir aqui, ó, que P de K0 era falsa, e no final aqui eu provei que P de K0 era verdadeiro. Então, houve uma contradição. Então, eu não posso assumir que B é diferente do vazio. B é vazio, tá? Ou seja, não tem nenhum número natural que não vai satisfazer a propriedade.